Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial. Antes de eu dar a parte introdutória e apresentar, eu gostaria de mostrar o material didático que pode ajudar vocês nesse trimestre, que é muito bom, tá? Eu tenho aqui em minhas mãos aqui uma revista de segundo trimestre de 2009, que é 1ª e 2 Coríntios, uma revista muito boa, tá vendo aí? Ela é uma revista antiga que vai ajudar muito você nesse trimestre, que foi comentada pelo Antônio Gilberto, beleza? Muito bem. Então nós temos aqui outra revista aqui de 2 Coríntios, de 1º trimestre de 2010. Muito boa essa revista. E nós temos aqui o comentarista Elionai Cabral. Muito boa essa lição, tá? Eu tenho aqui também uma outra revista de 1º e 2 Coríntios, quarto trimestre de 1997, eu era novo crente nessa época. Comentarista pelo Antônio Gilberto, muito boa essa lição. Aqui também tem uma outra lição aqui que é muito boa aqui também, que nós temos aqui na capa a William Jasper Seymour, As Doutrinas Bíblicas Pentecostais. Muito boa essa revista, e ela é de 3º trimestre de 2006, pelo comentarista Antônio Gilberto. Muito bem. Nós temos aqui também uma outra lição também, Movimento Pentecostais, as Doutrinas da Fé. Ótima essa lição aqui. E nós temos aqui o comentador dessa lição aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, Elionai Cabral. Muito bem. Nós temos aqui uma outra lição também aqui, Verdades Pentecostais, muito boa, ano de 1998, beleza? Nós temos aqui como comentarista Valdir Nunes Péssego. Muito boa essas revistas aqui, queridos irmãos. E nós temos aqui essa revista do segundo trimestre de 2014, que é a mesma. Eu vou deixar aqui por último. Deixar essa aqui por último, porque essa aqui é o que eu vou dar aula hoje nela. Tá bom? Nós temos aqui a Pessoa e a Obra do Espírito Santo, uma revista muito boa, beleza? E nós temos aqui o comentador Eurico Bergstein. Muito boa essa revista aqui, viu, pessoal? E eu tenho uma doutrina, essa aqui é Doutrinas Bíblicas. Essa aqui é a carro-chefe da CPAD. Muito boa essa revista aqui, eu uso ela muito. Inclusive ela está toda deteriorada de tanto usar. Vou mandar imprimir porque eu não encontrei dela mais. Ela é do 1º trimestre de 2001. O comentarista é Elionai Cabral. Muito boa essa revista aqui. Tá bom? E essa aqui é do 2º trimestre de 2014, que ela repete, entendeu? Ela está se repetindo a mesma coisa, entendeu? Os mesmos conteúdos, e é o que eu vou pegar aqui por base para a gente estar recorrendo todo esse conteúdo importante para todos nós. É uma revista ótima que voltou à tona e com certeza nós vamos aprender junto essa revista aqui nessa manhã, tá bom? Então, quando ver todo esse contexto aqui, queridos, o que nós vamos observar? As mesmas lições, tá bom? Mas agora eu vou apresentar. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do MAPIM. E a gente temos como pastor responsável daqui do setor, o pastor Daniel Bondi, juntamente com a sua digníssima esposa irmã Lucilene. Temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical o evangelista Valmir, evangelista Enéia, o presbítero irmão Donizete. Temos as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos e vou discorrer aqui a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais, tá bom? E nós temos aqui o texto áureo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para edificação da igreja. E a leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 11, como também do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2. Muito bem. Então, queridos, eu gostaria já de falar aqui sobre os dons não são para elitizar o crente. Vou comentar só o tópico, tá, irmãos? Então vocês ficam atentos aí, passa a mão no papel, na caneta, para você anotar, porque estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas com certeza vai ajudar muito. No tópico número 2 aqui,
edificando a si mesmo e aos outros. E o tópico número 3, já indo para a conclusão, edificando todo o corpo de Cristo. Muito bem. Então, queridos, quando observa para todo esse contexto, o que nós podemos observar? É que o apóstolo Paulo ele foi um homem de Deus que inspirado para escrever e ensinar a respeito dos dons do Espírito Santo. Como a gente observa aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12. Muitos pentecostais hoje eles parecem desconhecer por completo a origem bíblica e o propósito dos dons, bem como a doutrina bíblica em geral sobre eles. Como a ignorância ela sempre acaba por acarretar prejuízo à obra de Deus, estudaremos então aqui nesta lição a respeito deste tema tão relevante à Igreja de Cristo e acerca dos dons espirituais também. Então, já entrando aqui no tópico número 1, que eu falei para vocês que estarei comentando só os tópicos e não os subtópicos, mas estarei resumindo aqui cada tópico e fazendo com que essa aula seja bastante resumida, mas estarei trazendo também vários detalhes importantes aqui. Então, os dons não são para elitizar. O que significa elitizar? É colocar ser ou tornar seu centro de destaque. Tornar seu pedestal. É ser estrela. É estar na elite. Não. Eles não são para elitizar. Não são para colocar ninguém em destaque, mas é para que o nome de Cristo ele venha a ser glorificado na nossa vida, de cada um de nós. Então esta epístola ela foi escrita, não, e por quem e para quem que foi escrito? Ou seja, esta epístola foi escrita para os membros da igreja da cidade de Corinto. Paulo havia pregado o evangelho em Corinto por quase 2 anos. Esta igreja era uma igreja fervorosa, ela recebeu o ensinamento de Paulo, ela foi uma igreja que realmente tinha um comprometimento sério com a palavra de Deus, mas logo posteriormente ela deixou de ser levada pelos ventos de doutrinas falsas e acabou mergulhando no pecado. Então, onde organizou a igreja de Corinto? Queridos, para os estudos podemos ver que as epístolas paulinas, principalmente e posteriormente em pregar em Éfeso sobre a sua terceira viagem missionária, então Paulo ele recebeu notícias dos membros da igreja em Corinto. Em resposta ele enviou uma carta para aquela igreja, como está em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 9, e infelizmente que se perdeu e portanto não se encontra nas escrituras. Mais tarde Paulo, então ele recebe mais notícia sobre os membros da igreja de Corinto e abordar os problemas daquela igreja, como a gente observa aqui no capítulo 1, versículo 11, que foi respondida a epístola conhecida de 1 Coríntios. Portanto, 1 Coríntios pode ser uma hipótese, uma possibilidade de ser uma da segunda carta de Paulo aos membros de Coríntios. Mas, na época de Paulo, Corinto era a capital da província romana de Acaia, que ocupava então a maior parte da Grécia Antiga e ao sul da Macedônia. Por ser rico centro de negócio, Corinto atraía pessoas de todo o Império Romano, sendo assim uma das cidades mais edificadas naquela região. Então a adoração de ídolos predominava na cultura corintiana. Então havia muitos templos e santuários por toda aquela cidade. Na época do ministério de Paulo, os coríntios ele tinham então a reputação de ser muitos imorais. Por exemplo, a prostituição ritualística era praticada no templo de Afrodite. Então nesta epístola, então Paulo ele deixa claro que faltava a união aos membros da igreja naquela cidade e que algumas crenças e práticas pagãs começaram então a influenciar a maneira como observava os princípios e as ordenanças bíblicas. Como a gente aqui observa aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, como no capítulo 6 do versículo 1 ao 8,
no capítulo 10, do versículo 20 ao 22. Então, ele escreveu para ajudar os membros da igreja de Corinto com as suas dúvidas e os seus problemas, e assim para fortalecer também os conversos que tinham dificuldade em abandonar as suas crenças e práticas antigas, que queriam voltar a viver debaixo do jugo da lei. Muito bem. Então, esta aqui foi um resumo do tópico de número 1. Então, nós vamos aqui para o tópico número 2, edificando-se a si mesmo e aos outros. Muito bem. Então, o que a gente vai ver aqui dentro do tópico número 2? Edificando-se a si mesmo, edificando aos outros, edificando até o não crente. Então, eu quero comentar, é preciso ver o que? Espiritualidade. Ou seja, os dons, a espiritualidade e os dons. Então, a espiritualidade, ela tem a espiritualidade num crente, ela não pode ser oferecida para a manifestação dos dons espirituais. Pedro, ele corrigiu esse equívoco logo nos primórdios da igreja, quando o povo, eles maravilhou-se ante a cura do coxo de nascença ali. Como a gente observa aqui em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Disse ele: varões israelitas, por que vos maravilhais isto? Ou porque olhais tanta para nós, como se por nossas próprias virtudes ou santidade fazemos andar a este homem? Era uma pergunta. E olha em Atos capítulo 3, versículo 2. Estou em diante. Então a apóstolo deixou claro que o milagre aconteceu não por seus méritos, mas através da fé em nome do Senhor Jesus. Como está em Atos capítulo 3 e versículo 16. O milagre é uma autenticação da mensagem do Evangelho para a salvação de vidas e não motivo de espetáculos. Então, não, queridos, olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 4 e do versículo 1 ao 31. Eu disse para você que não estarei lendo, mas estarei citando. Vocês poderão pausar essa aula e assistir quantas vezes for necessária, tá bom? Muito bem, então, os crentes de Corinto, eles possuíam variados dons. Só dando uma pausa aqui, edificando até os não crentes, entendeu? Então, ou seja, quando a gente ministra uma bênção na vida de uma pessoa e a gente quer pegar essa bênção para nós estamos colocando nós no centro, é chamado-se antropocentrismo. É colocar o homem no centro de todas as coisas e tirar Jesus de lado, tirar Deus de lado, e o homem é o centro. Não, ele é o cara, eu realizo, Deus é que me usa, eu sou estrela. Não, isso chama-se idolatria. Nós não podemos ser ídolos. Tudo que nós fazemos é o nome de Deus, que venha ser glorificado em nossa vida. Nós somos pó, nós somos frágeis e nós somos barro. Por isso que muitos têm caído da graça, porque de vez de ele usar, de vez de ele deixar o Espírito Santo usar ele, ele queria usar o Espírito Santo. Então, por isso que muitas pessoas perderam a salvação, porque, olha aqui, ó, edificando até o não crente, que está no final do tópico número 2 aqui. Até os não crentes não são edificados quando o homem ele quer crescer e aparecer. Mas quando o homem ele deixa Cristo florescer na sua vida, aí a salvação, a transformação de vida, vê Deus na sua vida. Muito bem. Então, continuando aqui, dons espirituais, aqui como nós observamos aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Então, todavia, Paulo afirma que eles eram carnais, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? É uma pergunta, mas então, como está em 1 Coríntios capítulo 3 e verso 3. A nossa espiritualidade ela não pode ser avaliada por atos miraculosos, mas mediante o fruto do Espírito que manifesta em nossas vidas, como está em Gálatas, no capítulo 5 e do versículo de número 22. Então, meus queridos,
para nós edificarmos a nós mesmos, é preciso nós estar com a nossa vida consagrada, uma vida de busca incessante, através da palavra, através dos hinos. Por quê? Porque o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas aquele que fala em língua e há uma interpretação edifica todo o corpo. Beleza? Então o propósito nosso é edificar um aos outros. Continuando aqui, os dons espirituais sem o fruto do Espírito. Então os dons espirituais e o fruto do Espírito eles devem caminhar juntos para que a igreja seja plenamente edificada em nome do Senhor Jesus. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, como está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Uma árvore, ela é edificada e conhecida mediante aos seus frutos, como está em Lucas capítulo 6, verso 44. Portanto, só veremos aferir a espiritualidade do crente através de suas obras realizadas obediente ao fruto do Espírito, e não só apenas pelos seus dons espirituais, como está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 25. Os dons são relacionados aos que fazem para Deus, enquanto que o fruto está relacionado ao que Deus, através do seu Espírito, realiza em nós, moldando-nos o caráter de acordo com a entrega incondicional ao nosso interior ser a Ele. Então, e também de conformidade com as demandas de sua palavra. Então, ser crente implica em se ter uma conduta condizente com a fé e que ostentamos em Cristo, como está em Mateus capítulo 5, versículo 16 em diante. Quando a gente observa todo esse contexto, fecha aqui o top número 2, falando sobre a imaturidade espiritual, sobre os dons, nos que diz respeito aos usos dos dons, há uma nítida distinção entre uma criança e um adulto na fé. Paulo, então, ele adverte aos crentes de Éfeso também, para que, tanto de Éfeso como também de Corinto, para que não seja infantilmente. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 14. Os meninos da fé são aqueles que ainda não se desenvolveram espiritualmente e requer um cuidado especial, pois são mais vulneráveis aos ventos de doutrinas. Então, tais crentes experimentaram tudo o que eles é oferecido e são facilmente seduzidos por falsos mestres e doutores. Ainda que, além de imaduros, são carnais. Deixam-se levar por novas ideias, princípios e atitudes sem respaldo bíblico, resultando isto em conduta corrompida em nome de uma falsa revelação e distorcem a verdade de acordo com a convivência pessoais. Então, queridos, veja bem, tem muitas pessoas que eles tentam torcer a palavra de Deus, tirando todo o foco da palavra de Deus, para acreditar em uma falsa ciência. Entre a Bíblia e a ciência, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Então toma muito cuidado com a falsa ciência que quer desconstruir a palavra de Deus. Se a Bíblia diz uma coisa, ela é a verdade absoluta. Ela está acima de qualquer conhecimento. Por favor, toma muito cuidado com as falsas teorias, falsa ciência que está influenciando até mesmo no nosso meio. Muito bem. Então deixo aqui, fechando o top número 2 aqui, deixando aqui 2 Timóteo, capítulo 4, e do versículo 3 e 4. Muito bem. Então, vamos aqui para o top número 3, edificar todo o corpo de Cristo. Muito bem. Os dons na igreja, os sábios e arquitetos do corpo de Cristo, dispenseiros dos dons. Então, vou fazer um resumo aqui do top número 3. Tá bom? E falar aqui sobre o propósito dos dons espirituais no corpo de Cristo, que é edificar a igreja. Então, o que dizer dos que utilizam os dons para fortalecer o marketing, o seu marketing pessoal? Os dons do Espírito Santo são concedidos para a realização da obra de Deus, a expansão do seu reino, edificando, ou seja, a edificação da igreja de Cristo.
e a comercialização de coisas santas constitui-se num gravíssimo pecado, tá bom? Saiba disso, queridos. E olha como está aqui em Atos capítulo 8, do versículo 17 ao 21. Muito cuidado com o que Deus lhe concedeu. Não utilize para a sua promoção social e nem para o seu enriquecimento. Lembra-se, nada podemos fazer sem a graça de Deus em nossa vida. Então Deus, ele é grande, Deus, ele é maior, ele é soberano, tudo centraliza nele. Cristo é o centro de todas as coisas. Queridos, veja bem, promover a pregação do evangelho. Então os dons, ele tornam a pregação do evangelho mais eficaz, pois confirmam a palavra de Deus que está sendo proclamada em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Infelizmente, muitos utilizam os dons, principalmente os de curar, para atrair multidões. Enquanto isto, a mensagem que leva o pecador ao arrependimento é deixada de lado. E do que adianta ser curado no corpo e ter a alma lançada no inferno? Deixo uma pergunta para vocês. A pregação verdadeiramente bíblica e pentecostal é centrada em Cristo e na sua morte na cruz. Cremos na cura divina e na operação de maravilhas. No entanto, este é o maior milagre, o novo nascimento que Deus opera no interior, no coração do pecador, mediante a ação do Espírito Santo. O compromisso do Espírito Santo é com a palavra da cruz, o evangelho da salvação, como está em Efésios capítulo 1, do versículo 3, como também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Então, querido, fecho aqui essa lição dizendo que aperfeiçoamento dos santos em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Os dons, eles contribuem também para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do arquiteto, que é, para que isso aconteça, temos de que utilizá-los com sabedoria. Observemos então a recomendação bíblica quanto ao seu uso, mas faça-se tudo decentemente com ordem, como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Então nessa lição destacamos que Deus deseja conceder dons espirituais aos crentes. Vemos também aqui a importância e o propósito destes à igreja e por conseguinte precisa não apenas ensinar os crentes a usar os dons, mas também incentivá-los a buscá-los. Você tem buscado com fervor e também com muita autenticidade os dons espirituais? Carecemos dele para que o povo de Deus seja edificado e consolado e fortalecido. Fico aqui com essa aula muito resumida e um abraço e a paz do Senhor do seu amigo hoje sempre, Claudine Santos.